Fala pessoal, hoje eu tô aqui em um dos lugares mais conhecidos de São Paulo, a famosa Rua Augusta. Mas a pergunta que fica é: Augusta ainda é aquela rua louca, intensa, cheia de vida? Ou ela virou só uma lembrança que já foi um dia? Qual é a realidade atual? Salve, salve, eu sou o Vox. Porque muita gente fala da Augusta como símbolo da noite paulistana. E é óbvio que isso é verdade. Liberdade, excesso, música, caos. Muito rock and roll no passado. Mas quando você anda por aqui hoje, aliás, está garoando bem de leve. Principalmente finais de semana, porque o final de semana que é o momento que enche, o momento que bomba, mas frequentemente nos finais de semana é até vazia, vamos dizer. Não é vazia, mas comparado-se antes dessa crise que houve em 2020, sim, sem dúvida é vazia. Tem glamour? Tem a parte de cima. Tem movimento? Tem. Mas junto disso, certamente, existe desgaste. A própria sociedade mudou. Decadência, tensão, problemas econômicos, valores que mudam. É aquela sensação, aliás, típica das grandes cidades e de São Paulo, de que tudo muda muito rápido, tudo é muito dinâmico. E eu acho que é isso que faz a Augusta ser tão icônica. Porque esse dinamismo, essa mudança, a gente de fato, eu mesmo já fiz vídeos que nos anos anteriores, que eu falo que a Augusta ela não será mais o que ela foi. A noite mais louca de São Paulo, aquela coisa até meia fora do controle. E na verdade muitos glamourizam isso, aquela parada mais de excesso, aquela parada mais dionisíaca. E em São Paulo, esse local é a Rua Augusta. Não tem outra rua em São Paulo que seja tão icônica nesse aspecto dionisíaco. Em São Paulo tem a Rua Aspicuelta na Vila Madalena, tem ruas ali na Vila Mariana, mas muito longe mesmo de parecer com a Rua Augusta. E eu me pergunto, será que tudo isso já passou, está passando? Será que a Rua Augusta terá um fim? Eu acho que, como é hoje, como já foi antes da crise, certamente. Mas como o mundo é tão dinâmico, tão louco, tão incerto, vai saber o que vai acontecer de fato. Aliás, em nenhum aspecto a Rua Augusta foi uma rua perfeita, nem no sentido da loucura. Aliás, eu vi na internet uma parada interessante, né? Tipo, pizza assim, me lembra vídeos que eu vi em Nova York. Pizza em pedaços, bacana. Eu vi uma mulher que participou uma moça aí que participou desses reality shows, que mora na Augusta, que estava reclamando por causa do som. Eu me pergunto assim, até caiu uma garrafa aqui, alguma coisa. Eu me pergunto assim, cara, eu entendo e tem leis,
Mas assim, a Rua Augusta, ela está se tornando residencial. Mas aqui é uma rua de loucura, de noite e de balada, essas pegadas. Eu mesmo não moraria na Rua Augusta se eu quisesse paz, tranquilidade e som baixo. E não ver situações assim, às vezes, de coisas assim, vamos dizer, obscenas. A Rua Augusta é uma rua louca e noturna. E cada noite é cada noite. É muito interessante. A Rua Augusta ainda é a rua da noite paulistana. Muito longe do que já foi, certamente. E ela mistura luxo, abandono, luxo na parte lá atrás dos jardins. Se vocês observarem as calçadas, eu mesmo quase retorci o pé aqui, as calçadas zoadas. Então, tudo se mistura. E andando aqui, é realmente uma rua que expressa São Paulo. A Rua Augusta praticamente corta dois mundos diferentes. A parte dos jardins e a parte que vai descendo para o centro, onde tem a parada mais underground, mais lado B. Aqui, por exemplo, tem ruas paralelas e transversais que elas são sofisticadas, bares, assim, que tem um naipe mais elitizado. Então, como eu disse, lá pra cima você tem a parte dos jardins, que é mais limpa, mais cara, mais sofisticada, porém também problemática. Eu fiz um vídeo lá já, as calçadas zoadas, é São Paulo, né? E descendo no sentido no qual estou, centro, o clima vai mudando. E eu imagino assim, matuto na minha cabeça, como devia ser louco, hein? Nos anos 2010 eu vim aqui, já era louco, mas 2000, anos 90, eu vi um cara que tinha uma loja nessa região, falando dos anos 80, ele falou que era extrema decadência. O cara que tinha as paradas, não é eu que estou falando aqui, não é minha época. Eu conheço aqui dos anos 2010. Tudo é uma rua que carrega a história da noite paulistana. E essa história, mesmo que Augusta termine, não vai terminar, mas mesmo que mude muito, a história fica, né? E este mesmo vídeo aqui fica como um material histórico. E uma parada interessante, essas ruas mesmo, uma parada, falei de rock and roll, tá tocando ali naquele bar da frente, não sei se vocês ouvirão, é Eagles, Hotel California, um dos maiores clássicos da história do rock. Esse é o espírito da Augusta, rock, blues, bares, o lado B, a liberdade e também, né, a loucura também, o excesso, o espírito jovem, rebelde que culpa o sistema por tudo. A Augusta certamente é uma rua de rebeldia. E uma coisa interessante, com o advento, né, da ultra popularização das mídias sociais, tá tudo menos rebelde, né? Os algoritmos hoje controlam muita gente. A Rua Augusta, ela desciam pessoas aqui de patins. Tem até um capítulo da série A Liga que ele mostra, né, no pau aqui. Hoje, se descer pessoas aqui de patins no pau, é perigoso, extremamente perigoso. E nada recomendável, é lógico. Mas acontecia, é a realidade. Hoje, se passar um carro de polícia, vai parar. Tá certo, não tá errado. Ou seja, é uma parada mais controlada e é o mundo, é a sociedade. E a loucura também era o mundo, era a sociedade, é a realidade. E a minha proposta é só mostrar e falar sobre, né, a realidade.
E até falando um pouco da Praça Roosevelt, bases de polícia, a gente, ser humano, é muito contraditório. A gente demanda segurança, mas quando ela vem, vigilância, segurança, também as coisas ficam mais controladas. Isso é a verdade. Essa é a realidade. Vendo algumas bandas tocar, Metallica e outras, teve incêndios, foi caótico o Woodstock. Aí eu vi uma entrevista de jovens falando, os caras falando assim, os jovens, foi a noite, o cara já estava mais velho, né? Quando ele era jovem, que ele foi em 1999, o Woodstock. Ele falou, foi a noite mais top da minha vida. Por quê? Porque o jovem gosta de caos, gosta de loucura, gosta de excesso, muitos. E depois que ele vai ficando velho, ele pensa assim, cara, essa vida é regradinha, quadradinha. O que fica na lembrança? É a alma humana. É a contradição do ser humano. E Augusto tem esse espírito também de Woodstock. Imagine se tem um Woodstock 2027. Cara, vai ser controlado, não vai ser mais aquela loucura. E o que vai ser relembrado? Woodstock ali da época hippie. Woodstock de 99, que teve incêndios, foi uma loucura. E eu vi as pessoas falando que foi muito louco, porque assim é a sociedade humana. Não somente falei do Woodstock nos Estados Unidos, mas São Paulo, o ser humano é o mesmo, esteja em São Paulo, esteja em Nova York, esteja em países asiáticos. Muitos reclamam, né? Até no Japão, que é hiper controlado, hiper certinho, muita gente pensa, vem pro Brasil e se apaixona porque fala, nossa, isso aqui é muito louco. São Paulo, nossa, isso aqui isso aqui é caótico. O caos e a ordem fazem parte da vida humana, né? Tem até essa parada do mito, né? O dionisíaco e o apolíneo, o regrado e o caótico e o descontrolado e o ordenado. E a alma humana é assim. Muito caos leva à destruição, muita ordem leva ao tédio. Augusta, ela simboliza essas coisas. E eu mostrei um prédio lá embaixo. A Rua Augusta, cada vez ela se torna mais, entre aspas, regradinha, e os prédios vêm subindo. A especulação imobiliária, tem que se falar nisso. À direita aqui está fechado, provavelmente vai ser um condomínio. Até essas paradas de casas noturnas, a quantidade ela é muito menor. Hoje tem internet, né? Hoje se cria, através dos algoritmos, mulheres virtuais. Vai ser tipo aquele filme O Demolidor com Wesley Snipes e o Stallone, né? Que tem com capacete, você se relaciona, vai instalar eletrodos na mente. E nesse sentido, a Rua Augusta vai ser assim, se acontecer isso, e provavelmente vai acontecer. A Rua Augusta vai continuar sendo, nossa, aqui aconteceu a vida como ela é. A vida louca mesmo, e o bagulho é louco. E quem viver esses tempos, o mundo cyberpunk, o mundo controlado, o mundo que haverá mistura aí de tecnologias, fala-se até, entre aspas, né? Não sei se vai acontecer, mas muitos pensam que irá, mistura da máquina com o homem, fala-se instalação de chips, todas essas coisas. Então, essas ruas aqui vão ser relembradas, ruas icônicas, em São Paulo, principalmente Augusta, com uma rua bem humana, bem louca, bem descontrolada e caótica num tempo passado. Hoje não é tanto assim, mas tem ainda. E é muito humano, né? Em tempos, aliás, esse é um ponto importante, que a baixa natalidade, já no Brasil está acontecendo isso. E as pessoas não saem, não se relacionam, a natalidade é baixa, as pessoas desconfiam umas das outras, tem grupos que pregam para não se relacionar. Então, as pessoas... Uma Rua Augusta vai fazer falta, hein? No mundo de baixa natalidade, que as pessoas não se relacionam. Assim, o mundo é uma contradição. O mundo, ele é... E São Paulo é a que expressa mais isso no Brasil. O mundo
ele, quando tem o excesso, ele é tipo equilibrado e vai para muita ordem, aí falta o excesso, vira tudo, não tem, né, um equilíbrio. Então, a Rua Augusta, eu acredito que ela vai ficar, sem dúvida nenhuma, num mundo que pode vir aí, o mundo cyberpunk, controlado pelas megacorporações, regradinho, e vai ter grupos punks, assim, grupos que não vão aceitar a realidade imposta. Augusta vai ficar como um ícone e vai saber o que vai acontecer no futuro, né? É só uma reflexão aqui. Eu, na verdade, analisando o mundo, né, como ele está acontecendo. E à noite, essas coisas da noite, no Ocidente, ela tem diminuído muito, no Ocidente todo. Tem gente que vê esses canais de nômades, os caras na Tailândia, os caras no Vietnã, a Ásia. E uma parada interessante, né? Parece que quanto mais uma sociedade enriquece e fica sob controle, ela fica menos assim. Parece que a parte dramática, dionisíaca, do excesso, ela diminui. E quando diminui muito, muita gente vai sentir falta. Fala, nossa, é um mundo que é muito quadradinho, assim. É o mundo, é a realidade. E isso é São Paulo. Em São Paulo é onde expressa essas contradições no Brasil de modo inigualável. E a cidade parece que vai se transformando quarteirão por quarteirão, imóveis, empreendimentos, prédios, muitas pessoas mais tradicionais reclamando que está verticalizando e está perdendo a história. Isso acontece aqui na Augusta. E você percebe também como vai valorizando o preço. Olha que interessante, né? O preço dos imóveis, as construtoras vão comprando e tudo vai mudando. E Augusta representa muito isso, ó, prédios à direita, aqui perto do centro. Eu não vi em décadas passadas isso aqui, mas provavelmente era estabelecimentos noturnos. Estabelecimentos noturnos. E tudo fica para a história. Olha essa parada aqui, essa parte aqui. Estabelecimentos fechados. Cara, para muitas coisas aqui, muitos estabelecimentos serem comprados por construtoras e virarem prédios, não sei quanto tempo isso vai acontecer, mas que pode acontecer e provavelmente aconteça é muito possível e até provável. A Rua Augusta, principalmente nos anos 90, começo dos anos 2000, era outra parada. Era vista como a Rua da Liberdade, Rua da Juventude, da Madrugada, como eu disse também, do exagero. De fato, o local onde tudo acontecia. E de certa forma ainda existe um pouco disso aqui. Existe, mas parece que um mundo novo se aproxima, uma nova Augusta vem surgindo e você anda e percebe, de fato, onde não tem prédios novos mais perto do centro, tem estabelecimentos fechados que de dia são estabelecimentos assim não relacionados à noite. E essa mistura, né? Parece que é uma vibes diferentes. A Rua Augusta, ela já não tem mais aquela vibe mais insana mesmo, mais louca. Ela é menos boêmia,
menos, sem dúvida alguma, menos pesada. Muitos imóveis fechados, lojas desaparecendo, paradas noturnas ficando mais escassas. A própria Praça Roosevelt, na sexta e no sábado, tem movimento, mas assim, tem sextas e sábados que é bem vazia. Realmente, São Paulo mudou muito. O centro mudou e está mudando. E Augusta é isso aqui. Aliás, o Parque Augusta à esquerda era para ser um empreendimento imobiliário e virou um parque.